Nesta aula, vamos ver uma análise de genética da paisagem implementada no biodinâmica. Mais detalhes sobre a metodologia dessa análise, consultem este artigo. Vamos entender brevemente como essa análise funciona. Os pontos aqui marcados pelos besouros são diferentes populações de uma dada espécie. Se nós queremos saber qual o grau de conexão entre as diferentes populações, então, uma boa forma de se estimar isso é por meio de dados genéticos e de condições de deslocamento entre as populações. No caso, essas condições podem ser ambientais ou quaisquer outras. Nesse método, é sugerido a utilização de modelos de distribuição de espécies para realizar essa estimativa. Então, os modelos de distribuição vão mostrar a adequabilidade do ambiente à ocorrência da espécie e, por meio dessa adequabilidade, será calculada uma superfície de custo, uma superfície de quanto custa o deslocamento de um indivíduo de uma população até a outra. A partir disso, será calculado, então, o caminho de menor custo. Como isso é realizado? Nas populações que compartilham haplótipos, é realizado o cálculo da superfície de menor custo baseada no modelo de distribuição de espécies, ou em qualquer outra superfície de custo. Esse cálculo é repetido para todas as populações que compartilham haplótipos. Dessa forma, quando esses mapas são somados, você tem então a superfície total de custo e, a partir dela, são calculados os caminhos de menor custo. Para executarmos a análise de menor custo de conectividade de haplótipos, vamos na aba do Biodinâmica, buscamos a função LeastCost.Pets haplotypes, adicionamos a área de trabalho do Dinâmica, escolhemos aqui um formato de tabela na qual a primeira coluna contém os haplótipos determinados por um número indicando cada haplótipo, seguido dos locais, por meio das coordenadas x e y em graus decimais. Para a execução deste exemplo, vamos utilizar nossos dados de exemplo do Biodinâmica, vamos utilizar a pasta GenData. Todos os arquivos para execução dessa função estão dentro dessa pasta. Então vamos escolher o arquivo haplotypes.data. Aqui devemos escolher um modelo de distribuição de espécies ou um mapa de fricção que será utilizado para gerar os corredores de conexão. No nosso caso, é um modelo de distribuição de espécies, no exemplo. Então vamos escolher esse raster spgen.tif. Devemos indicar como esse raster é um modelo de distribuição de espécies e não um mapa de fricção? Sim, nesse campo, para que os valores possam ser invertidos e os valores altos de adequabilidade sejam considerados como de baixa fricção. Escolhemos aqui uma máscara da área de estudo, nosso caso genmask.shp, também dentro da mesma pasta dos exemplos, e escolhemos a pasta na qual serão salvos os resultados. Agora podemos executar a função. Como resultado, são salvos diversos rasters na pasta de trabalho. Podemos visualizar pelo Map Viewer do Dinâmica. Vamos adicionar os mapas aqui. Primeiro da superfície de custo, que ele gera essa superfície, indicando os locais de menor custo de conectividade entre as populações, ou seja, locais onde há maior fluxo entre as populações. Esse mapa, que é a combinação dessa superfície de custo com os caminhos calculados de menor custo, este mapa apenas com os caminhos, e esse com os valores de custo classificados segundo os autores do artigo, que descreve o método.